momento e deixar registrado nossos agradecimentos ao apoio da FAPESP, né, e também aos nossos patrocinadores, fundamentais aí para a realização desse nosso evento. American Journal Experts, editora Cubo, Elsevier, Emeraldo Publishing, Lepidus Tecnologia, Letra 1 Editora, Linceu Editorial, Springer Nature, Trends MD e Zeppelin Publishers. Bem, agora para esse nosso próximo painel, que será 3 relatos de experiências, né? Sobre acesso aberto, práticas que ampliam a democratização do conhecimento científico. Nós teremos como moderadores a Anne Clinil, que é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, convênio IBICT, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora independente, membro do Laboratório de Ciência Aberta e Inovação Cidadã, e é consultora de comunicação no Projeto Rural Sustentável Caatinga. Colaborando com ela, e certamente dará uma grande colaboração, nós temos o professor Piotr Tresniak. Ele é licenciado em Educação e bacharel, mestre e doutor em Física pela USP, professor titular aposentado da Universidade Federal de Itajubá e professor permanente do mestrado profissional em Gestão Pública da Federal de Pernambuco. Foi editor, consultor, assessor, ou também teve participação editorial em revistas de várias áreas, bem como junto ao CNPq, CAPES, Cielo e IBICT, e ao Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique. Ele é o secretário-geral da atual diretoria da ABEC Brasil e coordenou a criação do EMERI. Sendo assim, a Anne está já com o vídeo aberto, eu não estou vendo aqui. Piotr está. Anne, olá, boa tarde, podem abrir o microfone e dar continuidade ao painel, que eu espero que seja tão bom quanto os demais. Será, tá bom? Até mais, a gente se vê ao final. Obrigada, Silvia. Bem, gente, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais essa sessão do Publishing Trends. A gente está começando agora o painel Acesso Aberto, práticas que ampliam a democratização do conhecimento científico. Nós vamos apresentar 3 casos empíricos que exploram outras visões do acesso ao conhecimento científico. Tá? Sabemos que esse tema do acesso aberto é muito caro aos editores científicos. E nessa sessão, a gente traz essas experiências para fomentar uma reflexão sobre outros possíveis sentidos mais abrangentes, mais inclusivos, mais participativos e equitativos do que pode significar acesso aberto ao conhecimento. A gente vai ter 3 apresentações. A primeira é Proposta de Matriz de Indicadores para a Ciência Cidadã, pela Vanessa Arruda, da Fiocruz. A segunda é O Valor do Acesso Aberto para a Democratização do Conhecimento Científico através da divulgação da ciência, pela Germana Barata, da Unicamp. E o terceiro é Impacto da Divulgação Científica para as revistas, autores e para as políticas públicas, pela Sabine Righetti, que é do LabJOR da Unicamp e também da agência Bore. Essa sessão tem como moderadores eu e o meu colega Piotr Tresniak, da Universidade Federal de Pernambuco e também da ABEC Brasil. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento à ABEC, de um evento que a gente está promovendo, que se chama Outra Ciência Aberta na América Latina e Existe, porque esse painel é parte de uma contribuição, de uma oportunidade da gente estar trazendo esse tema para o Publishing Trends, né? Esse nosso evento, Outra Ciência Aberta na América Latina e Existe, é uma série de eventos presenciais e webinários que buscam desmistificar a percepção de que a ciência aberta é um movimento novo no continente. Então, a gente está convidando a todos a conhecer o pioneirismo, né? Redescobrir o pioneirismo latino-americano, a sua tradição, experimentar as inovações que estão sendo desenvolvidas nos nossos territórios, né? E também se somar a essa perspectiva regional. Sem mais, a gente vai passar para as apresentações. A primeira é a da Vanessa, que se chama Proposta de Matriz de Indicadores para a Ciência Cidadã. A Vanessa é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo convênio IBICT-UFRJ, é graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
Atualmente, ela é coordenadora de Informação e Comunicação da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, atuando na coordenação do Fórum de Editores Científicos, do Fórum de Ciência Aberta, Fórum de Preservação Digital da Fiocruz e Comitê Gestor do Arcadados, que é o repositório de dados da Fiocruz. Ela é coordenadora executiva do Observatório em Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde e do Portal de Periódicos da Fiocruz. Ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa Sindalab, Ciência Aberta e Inovação Cidadã, pelo IBIT UFRJ. Vanessa, com você, temos 15 minutos para a sua apresentação e a gente avisa quando chegar 2 minutos faltantes. Obrigada. Obrigada, Anne. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Eu gostaria muito também de começar agradecendo, né, o convite, né, a possibilidade de participar desse evento maravilhoso. A Silvia falou que o próximo painel seja tão bom. Vai ser uma tarefa muito difícil, Silvia, porque está muito bom, né? Eu assisti um pouco ontem, assisti hoje, agora mais cedo, então agradecer muito o convite, cumprimentar a Anne, Prior, e aí minhas colegas aqui do painel, a Germana e a Sabine, e eu vou falar um pouco sobre ciência cidadã, né? Um trabalho, uma experiência que a gente vem fazendo aí, né, no âmbito de uma parceria internacional. Eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência para vocês, né, mas também vou, antes disso, tentar contextualizar um pouco, né, a perspectiva da ciência cidadã, que talvez dentro do guarda-chuva da ciência aberta, né, dentro das diversas dimensões da ciência aberta, seja talvez a prática que a gente talvez menos, a maioria das pessoas menos conheçam, né, e tenha menos estímulos, menos talvez perspectivas relacionadas aos grandes atores, né, do ecossistema da pesquisa. Então, acho que falar nesse fórum aqui, né, um fórum de editores científicos, principalmente, sobre ciência cidadã, é um grande avanço. Eu acho que eu e meus colegas, Ânia, do meu grupo de pesquisa, né, que é coordenado pela professora Sarita Albagli, e eu vi que o André está aqui também, nós todos somos do mesmo grupo de pesquisa. Para a gente, com certeza, é uma felicidade estar falando desse tema aqui nesse fórum, né? Então, assim, a ciência cidadã é uma dessas práticas, é uma dessas dimensões, né? E uma dessas dimensões que principalmente envolve traz o cidadão, né? Aquele, né, um cidadão que, claro, pode ser um pesquisador de uma outra área, ou, né, um voluntário, ou um apaixonado por algum determinado tema, pessoas que não necessariamente, né, estão dentro desse grande ecossistema da pesquisa, né, como trabalho, como profissionais, mas que trabalham com ciência nessa perspectiva de apoiar, né, de engajar, porque são motivados, né, a determinada questão, a determinada solução de problemas. Então, a ciência aberta está dentro disso. Eu trouxe um conceito aqui um pouco para tentar talvez clarear essa perspectiva, um conceito da Sarita e da Luana Rocha, né, de 2020, em que elas falam sobre isso, que pode ser entendido e aplicado de diferentes modos. Dependendo de onde você está aplicando esse conceito, ele pode ser aplicado de forma diferente, mas que a partir das motivações, questões e situações em que se desenvolve. Então, em linhas gerais, a ciência cidadã ela tem se orientado em 3 grandes eixos. Um que é da contribuição voluntária na produção e análise de dados e informações, outro que envolve a divulgação e educação científica, e outro que envolve o engajamento cidadão em questões específicas. A Natália, da Rede Brasileira, né, de Ciência Cidadã, ela tenta fazer esses tipos, ela tenta fazer uma classificação, né, sobre os tipos possíveis de ciência cidadã. É claro que qualquer classificação sempre, né, transborda, né, principalmente nessas questões mais qualitativas, mas assim, ela tenta falar, por exemplo, de uma ciência cidadã contributória, né, onde o cidadão ele se envolve em determinadas etapas do processo científico. Aí tem um outro tipo, que seria esse colaborativo, que ele já se envolve mais, envolve, por exemplo, na coleta, no planejamento do estudo, na análise do dado, até em disseminação de resultado. Mas aí tem uma terceira via aí, que é essa terceira em que o cidadão está totalmente envolvido, ele é co-criador da pesquisa científica, ele define a agenda, ele define a questão de pesquisa junto com, né, os cientistas envolvidos dentro do projeto. Então, assim, a gente tem essas diversas nuances aí para quando a gente fala de ciência cidadã, e é possível, né, que assim, não sei, né,
quanto de vocês têm envolvimento com o tema, mas, por exemplo, na área da biodiversidade, a gente tem inúmeros projetos de ciência cidadã, no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Eu trouxe até a CISBBR, que quem quiser pesquisar, né? Eu acho que é uma ótima fonte de dados para você localizar projetos de ciência cidadã, né? Olha, eu quero contribuir, eu acho que é muito interessante, né? Eu tenho uma motivação pessoal em determinado tema da biodiversidade. A gente sabe, por exemplo, né, dos amantes de pássaro, o quanto eles contribuem para, né, para as pesquisas relacionadas a pássaros, mas não só a pássaros. Aqui eu trouxe até uma da Fiocruz aqui como exemplo, o CIGEL, em que o cidadão comum pode contribuir para a pesquisa de animais silvestres, por exemplo, em epidemias de febre amarela, em epidemias de outros zoonoses, de outros vírus em que a gente pode, o cidadão pode contribuir e dar respostas, até na construção de políticas públicas. Então, assim, no campo da biodiversidade, isso é muito evidente, a gente tem muitas iniciativas, mas não só no campo da biodiversidade, a gente tem outras, né? Tem na área das ciências sociais, por exemplo, esse aplicativo aqui que foi desenvolvido num projeto de pós-doutorado lá da ENSP, da Fiocruz, em que o cidadão pode fiscalizar questões de fake news, né? Tão importantes nos dias de hoje, né? Então, assim, a gente pode participar desses projetos de pesquisa em vários temas, né? Em várias áreas. Eu também trouxe aqui, por exemplo, essa aqui dos pacientes, né, que têm doenças crônicas, em que eles são co-pesquisadores, né, co-criadores da pesquisa. Toda a definição dessa pesquisa ela é feita com esses pacientes dessas doenças. Então, a gente tem muitos exemplos disso. E aí, né, considerando toda essa perspectiva da ciência cidadã, que a ciência aberta já traz, que não é nova, tá, gente? É bastante antiga, inclusive. A gente, dentro da... né, por que eu estou falando aqui de indicadores para isso? Eu trago o contexto disso. A gente tem a parceria para governo aberto, é uma iniciativa internacional que foi fundada em 2011, inclusive o Brasil é um dos fundadores dessa parceria. Hoje ela conta com mais de 78 países, né, em que se comprometem a cada 2 anos a lançar um plano de ação nacional com compromissos que fortaleçam as democracias, né, a melhoria dos serviços públicos, a luta contra a corrupção e o aumento da integridade das instituições e dos atores públicos. Na verdade, a ciência aberta ela já está dentro dessa temática sendo discutida, dentro dessa iniciativa, desde o 4º Plano de Ação Nacional. A própria BEC participou do 4º Plano de Ação Nacional, a gente na Fiocruz também participou, e o grupo né, discutiu, trouxe tantas questões e tantas iniciativas e vislumbrou tantas possibilidades que se reuniu de novo. Agora propomos um novo tema para a CGU, que é quem coordena esse processo da parceria para governo aberto no Brasil, e propomos o tema relacionado à transparência em ciência, novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta. Então, nesse novo marco, né, nesse novo compromisso, dentro do 5º Plano de Ação Nacional, nós estamos discutindo, então, inúmeras ações que a gente pode fazer para fortalecer os mecanismos de avaliação, fortalecer a ciência aberta através da avaliação. A gente ouve muito que uma das principais questões, empecilhos, né, para o avanço da ciência aberta, seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, envolve avaliação, envolve como os pesquisadores são avaliados, envolve como as revistas avaliam, né, todo o processo. E aí a gente fez, então, um conjunto de estratégias para a gente repensar e trazer algumas experiências, trazer algumas questões para esse sentido. E aí, o Marco 5, especificamente, na verdade, tem diversos temas, né? Tem sobre repositórios, tem sobre a questão das revistas científicas, que inclusive é coordenado pela BEC, mas no Marco 5, né, que é esse aqui, ó, proposição de indicadores para a ciência cidadã, ele é coordenado pela Fiocruz, né, e aí e com a participação do IBICT, e a gente vem discutindo, então, esse tema. A gente acha importante, a gente lutou para que esse tema também estivesse lá, porque dentro dessa perspectiva de democratização do conhecimento, como a Anne falou, novos olhares, novas possibilidades aí de acesso aberto ao conhecimento, a gente entendeu que isso era muito importante. Aqui são as pessoas que estão participando desse marco, então, assim, eu coordeno o marco, mas tem a supervisão científica da professora Sarita Albagli, tem o grupo do IBICT, o Tiago, a Priscila, né, a Luana, tem a Fátima na Fiocruz comigo e a Patrícia da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente também tem uma equipe de pessoas que têm nos ajudado muito a tocar esse marco. Então, eu vou falar um pouco para vocês do processo de criação desse marco, desses indicadores, até porque
o que a gente está chamando aí de proposta de indicadores seria aquilo que a gente, né, a gente é uma proposta inicial, que precisa ser testada, que precisa, né, ganhar corpo, mas que a gente quer entregar, então, dentro desse compromisso brasileiro, essa proposta, alguma coisa super nova, super inovadora, não só no Brasil, mas no mundo, e que a gente, então, partiu aí, a gente teve todo um processo que envolve pesquisa, que envolve a construção de uma proposta e uma discussão, porque como é que a gente vai falar de ciência cidadã sem discutir com os atores envolvidos, né? A gente não vai fazer alguma coisa top-down, né, em que a gente chega aqui, ó, toma, a matriz está aqui pronta. Não, a gente levou para os atores, para participantes, para cidadãos, a gente abriu oficina para cidadãos, para que eles pudessem participar e contribuir com essa matriz, porque a gente entende que essa matriz ela tem um potencial, não só, claro, ela é construída, né, a partir nessa perspectiva de avaliação e apoio à ciência cidadã, mas ela tem um potencial pedagógico, um potencial de fomentar esse tema, tanto é que a gente está aqui hoje, assim, a discussão, né, de apresentar, de tentar trazer esse tema para uma popularização maior do tema. Então, a gente começou esse trabalho em dezembro de 2021 e a gente tem que entregar esse mês. Então, a gente está naquela finalização do trabalho, mas assim, o processo foi muito rico, né? A gente dividiu esse processo em 2 etapas principais, não, na verdade, todas essas etapas aqui, mas de discussão em 2 etapas principais, e aí uma que envolvia, né, participantes, por exemplo, desse workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, em que a gente desenvolveu uma metodologia para escutar essas pessoas, que tinham ali pessoas de diversos projetos de ciência cidadã. Aqui eu trouxe alguns deles, mas assim, participaram dessa construção, pessoas ligadas, né, não cientistas também ligados a todos esses projetos que estão aqui. Eu espero que também a apresentação fique disponível, não sei, depois a Beck eu posso compartilhar, porque eu acho que né, não daria tempo para ler tudo. Mas assim, aí a gente fez uma segunda etapa, né, agora no final de agosto, em que a gente convidou as agências de fomentos, pessoas dessa rede também, e abrimos também para qualquer pessoa que quisesse participar, que quisesse comentar. Essa matriz está disponível hoje no repositório de dados, que a gente vai botar todo o conjunto de dados dessa matriz, né, todas as versões dela e todo o processo num dataset, e a gente fez, então, essa segunda etapa. E chegamos, então, num conjunto, né, a partir dessas etapas de discussão, num conjunto de indicadores que a gente tem aí, que a gente vai propor, né, para entregar dentro desse marco, entendendo que é, né, uma proposta, né, que não são fechados, que a gente tem que testar, mas que tem aí um conjunto de informações e de debates muito rico, de um processo muito rico de construção. Então, o primeiro grupo seria esse do resultados científicos e de pesquisa, em que a gente qualificou isso, né, a partir da qualidade dos dados, da metodologia da pesquisa, de pesquisa participativa, né? O quanto que essa pesquisa foi participativa, que envolveu os cidadãos realmente, da equipe que compôs, né, o projeto, né, que deu aquele resultado, da preservação desses dados. Existem inúmeros dados cidadãos, mas como é que a gente vai preservar isso? Como é que esses projetos estão com a preocupação de preservação desses dados, da produção científica, né, que aí dentro desses processos envolvem processos de curadoria de dados. Um outro eixo aí seria um outro critério dentro desse conjunto de indicadores seria esse do engajamento cidadão, né? Quais são as estratégias que esses projetos estão fomentando para engajar o cidadão, né, em que, de fato, né, está tendo uma comunicação com os grupos e as comunidades envolvidas, né, porque eu vou lá, coleto dados para uma pesquisa, por exemplo, de paciente, né, eu vou citar sempre o Zika, que é minha pesquisa né, minha pesquisa de tese, então, assim, foram lá, coletaram sangue de mães, de crianças, né, e fizeram questões, levantaram questões, mas o quanto que esse cidadão ele recebeu de resultado dessas pesquisas, o quanto isso foi, e aí as minhas colegas vão falar, acho que bastante disso nas próximas falas dela, né, o quanto que isso foi traduzido para, né, uma linguagem não acadêmica, né, que a gente não está falando só com pares, e aí envolve também, por exemplo, a capacitação da pessoa, do cidadão, mas também do pesquisador, porque a gente não está acostumado, talvez, a trabalhar nessas metodologias, nesses processos em que essa interação, existe essa cocriação, então a gente também coloca assim, um indicador que envolva isso. Um outro eixo seria esse de benefício para os cidadãos participantes, né? Como é que a gente está
trazendo retorno, como é que esse projeto traz retorno social, né? Como é que aquela pesquisa trouxe esse retorno, um benefício para a comunidade local. A gente trabalha muito com comunidades, por exemplo, na saúde tradicionais, né? O quanto que isso está trazendo algum benefício essa pesquisa. Por exemplo, perdão, você tem 2 minutos para concluir. Bom. Atribuição e reconhecimento, eu já estou terminando, Anne. Eu acho que aqui o papel dos editores é muito importante em pensar como é que isso eles são coautores, como é que eles podem ser reconhecidos dentro dessas produções, desses produtos científicos. E aí tem um outro eixo de incentivos de benefícios dos cidadãos participantes, né, que vai falar de todos esses benefícios possíveis que um projeto pode trazer. Um outro eixo de comunicação e abertura desses resultados se dialoga muito com a parte de dados, com a ciência aberta. Outro que envolve implicações sociais, ambientais para políticas públicas, né? O quanto que isso está, por exemplo, envolvido com a Agenda 2030 dos ODS, os aspectos éticos e legais. Né? A gente está coletando dados LGPD, né? A gente tem que considerar comitê de ética, o quanto que isso foi envolvido para a participação desses cidadãos nessas pesquisas. Infraestruturas, são infraestruturas de código aberto, de acesso aberto, como é que isso está se tratando. E, por fim, essa inclusive foi muito trazido dentro das oficinas, a questão do desdobramento dos legados, sustentabilidade, que legado esses projetos vai deixar para essas comunidades. Aqui é só um modelo, eu trouxe só um modelo de como vai ficar, quem acessar, eu botei o DOI aqui, para quem tiver curiosidade, né, de como estão essas matrizes, ela está disponível em acesso aberto, e aqui é um modelo de como isso vai ficar, porque eu falei aqui para vocês desse nível, mas tem um outro nível em que a gente fala como é que esses registros vão ser feitos, né? Era isso que eu tinha para trazer, eu acho que a gente tem inúmeros desafios aí, o trabalho só está começando, mas eu acho que é importante a gente trazer essa comunicação de um trabalho para esse fórum, que é um fórum tão importante para o avanço de qualquer ação de ciência aberta. Obrigada, fico à disposição, Anne. Obrigada, Vanessa, super interessante. Eu já tenho aqui 2 perguntas na cabeça, no chat a gente tem uma também, e mais à frente a gente vai fazer as perguntas para você. Agora a gente vai passar para a nossa segunda apresentação, que é da Germana Barata. O título é O valor do acesso aberto para a democratização do conhecimento científico através da divulgação científica. A Germana é pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Universidade Estadual de Campinas. Ela coordena a especialização em jornalismo científico da Unicamp, é bolsista de produtividade do CNPq e faz parte da diretoria da ABEC Brasil e do Comitê Científico da Rede Internacional Public Communication of Science and Technology. A Germana coordena o braço brasileiro do projeto internacional Voices, cuja sigla se refere a Valor do Acesso Aberto para a Inclusão, Comunicação e Engajamento pela Ciência no Mundo Pós-Pandemia, financiado pela FAPESP. Germana, você tem 15 minutos para a sua apresentação e quando faltarem 2 minutos eu aviso. Obrigada, Anne, pela apresentação. Vocês me ouvem? Bom, vocês me avisem qualquer coisa que a internet está ruim aqui, infelizmente isso faz parte do nosso cotidiano no Brasil, né? Então, vamos lá, eu estou pedindo ajuda para a equipe da ABEC para passar meus slides. Não sei se eu vou ficar com vocês aí ao ladinho, mas vocês vão me ouvir. Então, eu vim falar sobre esse tema tão importante, né, o valor do acesso aberto para democratizar o conhecimento científico. Hoje a gente nas mesas, né, na mesa de abertura, a gente falou, né, vários convidados mencionaram, a Fernanda mencionou na conferência dela, a questão do valor público do conhecimento, né, que entra nas políticas de acesso aberto. Então, vamos ver como é que eu consigo contribuir para vocês, para a gente ver a nossa responsabilidade enquanto produtores do conhecimento científico em tornar realmente esse conhecimento acessível. O próximo. Eu começo falando da importância do jornalismo, do jornalismo de ciência, da divulgação científica ao longo da pandemia, né? A pandemia acabou acelerando uma série de processos que estavam em vias de acontecer, e aqui eu trago várias manchetes de vários meios de comunicação que tiveram não só ao centro a ciência, mas também artigos científicos
que são uma matéria-prima importantíssima para o jornalismo e uma forma da ciência chegar, em vias de fato, ao poder, né, enfim, ao acesso da sociedade. Próxima. Nesse momento de pandemia, em 2020, vocês vão ver nesse gráfico ao lado esquerdo, que a linha azul escura inferior, são artigos em acesso aberto, eles finalmente chegam, né, ao mesmo patamar dos artigos em acesso restrito a partir de 2020, quando há uma série de acordos internacionais para que se publique em acesso aberto em função da emergência de saúde pública que a Covid-19 exigiu de todo mundo, né? Então, é histórico, a gente agora tem essa equidade, né? Esperamos que não haja um retrocesso daqui para frente, com um futuro fim ou convivência aí por muito tempo com a Covid-19, e dados impressionantes no volume de produção de artigos científicos sobre Covid-19, que chegou a 4% da produção internacional em 2020, e nesse ano está chegando a quase 10% de todos os artigos científicos disponíveis no Dimensions, por exemplo, né? É um número assustador, acho que a gente nunca teve na história uma doença tão coberta, com tanta produção científica, mas que nos mostra a nossa responsabilidade enquanto produtores do conhecimento de levar esse conhecimento para a sociedade. Então, a sociedade não pode esperar, né? Esse conhecimento precisa ser absorvido, precisa ajudar a estabelecer políticas de saúde pública, mudanças de comportamento, etc. Né? A gente vê, por exemplo, no caso dos pré-prints, que muita gente só descobriu que existia pré-print a partir de 2020, né? E o Media Archive, que é um desses repositórios que tinha 30 mil acessos em agosto de 2019, chegou a 6 milhões de acessos em agosto de 2020. Próximo. O acesso aberto, além dele ele ter ampliado por acordos internacionais, né, fica claro que os artigos em acesso aberto, a gente vê no gráfico à esquerda, esse monte de bolinhas verdes, significa cada bolinha um artigo científico sendo comentado, engajado, compartilhado no Twitter, né? Que os artigos em acesso aberto têm uma atenção social muito maior do que os artigos em acesso restrito, representados em vermelho, né? Aqui só artigos sobre Covid-19. O que ocorre é que, quando a gente olha detalhadamente que tipo de acesso aberto é esse, a gente vê muitas bolinhas marrons que estão representadas aí como o acesso aberto bronze. O acesso aberto bronze, como vocês já devem ter passado por esses termos, né? Cada vez mais o acesso aberto começa a ter um colorido, né? Que a Fernanda falou isso, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas novas denominações. O bronze, assim, são os artigos que não tinham uma política de acesso aberto definida, em que as editoras, pela importância social desse artigo, resolvem derrubar, então, o acesso restrito, tornando esse acesso gratuito, né? E a gente vê que os artigos em acesso aberto têm uma atenção social enorme, aí, em dados da altimetria, chega a 152, né, no índice da altimetria, enquanto um artigo em acesso restrito recebe 3 vezes menos atenção social nas redes sociais, né, nas plataformas sociais. O próximo. Aqui eu peguei dados, né, de altimetria, então são essas métricas complementares que rastreiam como é que as pessoas usam artigos científicos em plataformas digitais. Desde 2013, o Altmetric.com, que é uma empresa britânica,
já diferenciava, né, o tipo de artigo científico que estava recebendo mais atenção social. A gente vê que o acesso aberto ele ainda não era a maioria, eram os artigos de acesso restrito que recebiam mais atenção, e a gente vai vendo que o que está acontecendo hoje é que o acesso aberto aumentou bastante a atenção social nas redes sociais, né? E está aumentando muito esse acesso bronze, né, que é o acesso restrito, que de repente ele se torna permitido, né, é o gratuito, o acesso gratuito. Próximo. Parte dessa essa questão, né, da importância do acesso aberto para a sociedade foi colocada desde, né, das primeiras declarações, aí os 3 Bs, né, Declaração de Budapeste, ela coloca pela primeira vez a dimensão pública, né, do conhecimento, a importância de comunicar, né, a ciência para a imprensa acadêmica, mas também para a imprensa não acadêmica de mainstream, né? A Declaração de Bethesda dá conta também que é preciso maximizar o acesso e o benefício para cientistas, acadêmicos e o público em todo o mundo, e a Declaração de Berlim, então, também menciona que é preciso que esteja rapidamente acessível em larga escala para a sociedade, né? Então, as políticas de acesso aberto trazem na sua origem a questão da importância de tornar o conhecimento público, literalmente, né? Assim, expandindo para o público não acadêmico, mas na prática a gente vê que os nossos esforços ainda estão muito centrados em deixar esse acesso livre, né, mais voltado ainda para a comunidade acadêmica do que a sociedade em geral. Próximo. Algo relevante que eu queria trazer para vocês, que é um dos temas do nosso projeto Voices aqui no Brasil. A gente tem se centrado muito na relevância das agências de notícias, né, sobre ciência, aqui no Brasil representado pela agência Bore. A Sabine vai falar daqui a pouco sobre a Bore, e a gente está também de olho aí na Alpha Galileu, na Eureka Alert, no Science Media Center da Alemanha, porque tem algo muito importante acontecendo dentro dessas agências de notícias. Elas recebem, né, centenas, elas divulgam centenas e dezenas de pesquisas diariamente, né, e semanalmente também, e recebem em primeira mão artigos científicos que ainda não foram publicados, muitos deles, provavelmente boa parte deles, em acesso restrito, e esse acesso fica liberado para centenas de jornalistas no mundo inteiro, né? A Eureka Alert, por exemplo, que pertence à AAAS, que é a SBPC americana, tem aí mais de 20 mil jornalistas cadastrados e que têm acessos a artigos científicos em acesso restrito e que vão tornar esse conhecimento aberto para a sociedade. Próximo. Uma análise, então, dos top 10, né, os 10 artigos mais acessados pela Eureka Alert, que eu tranquilamente diria que é a maior agência de ciência do mundo hoje em termos de tamanho, né, e de acesso de múltiplas nações. Eles, pela primeira vez, identificaram um artigo aqui representado em vermelho, sobre causas genéticas de mudanças no cérebro, que atingiu quase 1 milhão de acessos. Foi um press release, um artigo divulgado em janeiro de 2020, algo que é 10 vezes mais do que o último recorde que a Eureka Alert tinha cadastrado. E desses 10 mais artigos, né, com maior número de acesso, 8 deles são em acesso aberto, um deles acesso restrito, fechadíssimo, e o outro foi liberado o acesso, então se tornou gratuito em função da sua importância social. Próximo. O que a gente vê que é super interessante, porque nos interessa no Voices a questão de quanto o acesso aberto ele vai permitir uma inclusão e maior equidade de
mulheres cientistas de países periféricos, né, começar a jogar luz em coisas que normalmente no mundo acadêmico a gente tem mais dificuldade, a gente sabe que as mulheres, em geral, são menos citadas do que os homens. Felizmente, na esfera da divulgação científica, nas redes sociais, os estudos mostram que não há diferença de gênero em termos de atenção social a artigos científicos. Então, além da gente estar contribuindo, quando a gente vai para a esfera da mídia, para melhorar a divulgação, democratizar o conhecimento, a gente também está contribuindo aí para fortalecer uma política de equidade de gênero e outras que eu vou comentar. Então, daqueles 10 artigos que receberam mais atenção aí pela Eureka Leste, 4 são liderados por mulheres. Mulheres dos Estados Unidos, da Suíça, da China, Suécia e do Japão. Não coloquei ali a Universidade de Tóquio. Então, aqui em azul, vocês veem os números de acesso que esses artigos receberam, que é enorme, 1 milhão, quase 200 mil, mais de 150 mil, é uma atenção enorme que esses releases receberam. Próximo. Aqui a gente vê uma informação bem interessante, né? Que 2 desses artigos, então vocês veem em cima os artigos, logo embaixo o título dos press releases produzidos, submetidos e divulgados pela Eureka Alert, o número de acessos que esses releases receberam, então 159 mil, esse sobre mamíferos, paleontologia, e vocês veem que é um artigo que tem 10 citações, não tem muitas citações, mas 10, enfim, para a academia já está ok, né? E a altimetria não é muito alta, 45, mas isso mostra, o que está nos mostrando isso? Que o próprio press release divulgado pela Eureka Alert se torna uma ferramenta de comunicação estratégica. Então, mesmo que o artigo em si não tenha sido muito difundido nas redes sociais, o produto, né, jornalístico foi bastante consumido, não apenas por jornalistas, mas por público em geral, né? Acaba virando uma notícia que roda aí nas redes. Uma outra característica interessante nesse slide é esse highlights que vocês estão vendo aqui, que é algo cada vez mais adotado por revistas científicas e que tenta valorizar quais são os pontos absolutamente essenciais daquele artigo, numa linguagem simplificada, para garantir que ele possa ser, então, compreendido por pessoas que não sejam acadêmicos ou não necessariamente dessa área de conhecimento. Próximo. Germana, você tem 2 minutos para finalizar. Opa, vamos lá. Esse é um dos artigos, é exatamente o artigo que é em acesso restrito. Olha a frustração, né? Se o leitor chega, ele está com 4 citações no Web of Science, 81 de altimetria, e olha a frustração se a gente vai, né, quer saber mais sobre essa questão aí de problemas de impotência sexual, e barra com essa taxa de $32, se você quiser acessar esse artigo, né? Então, é uma decepção, um artigo que teve 150 mil acessos do press release. Então, eu coloco aqui realmente uma urgência dos editores científicos, dos autores de artigos científicos, dos diretores de indexadores e repositórios, para a importância da divulgação científica como realmente uma ferramenta de tornar esse acesso aberto verdadeiramente, porque estar apenas em acesso aberto não garante que esse conhecimento será utilizado, será absorvido, né, e será colocado em ação aí para políticas públicas, para questões de saúde, etc. O próximo. Aqui, só um dado interessante, né, desses top 10, é que a gente vê aqui ao lado direito inúmeros títulos de revistas que não necessariamente são conhecidas de nós ou têm um fator de impacto que seja absolutamente estrondoso, né? Isso mostra que a divulgação científica, ela não, para o público em geral, isso não importa. Onde foi publicado não importa, importa a
Informação, também não importa se o líder é um homem ou se é uma mulher, o que importa é o conteúdo. Então, é de uma forma muito mais democrática esse uso acadêmico dessa informação, esse uso social, né? E aqui ao lado esquerdo a gente tem 6 revistas que são extremamente presentes na mídia, e olha o tamanho desse fator de impacto, né? Não dá para comparar e não dá para concorrer com a Lancet, em função da pandemia, atingir mais de 200 num fator de impacto, né? Então, não há concorrência. Para a divulgação científica, há concorrência, né? É possível uma inclusão, uma diversidade, uma representatividade muito maior. Próximo, eu acho que vai ser o meu último slide. E, portanto, eu trago esse modelo que a gente também está usando no projeto Voices, um modelo de comunicação desenvolvido pelo Carlos Vogt, que é fundador do LabJOR, onde eu trabalho, que traz a espiral do conhecimento científico. Essa espiral, ela nunca está no mesmo ponto, ela transita aí desde a produção e difusão da ciência até o ensino da ciência e formação de cientistas no quadrante de baixo. Ele passa para o ensino da ciência das crianças, dos nossos jovens, até chegar na sociedade como uma educação não formal. E no centro dessa roda precisa estar o acesso aberto, né? A gente está falando tanto em políticas de acesso aberto, a gente falou de Budapeste, de Berlim, que já tem mais, né? Fizeram 20 anos esse ano, e eu ainda sinto que o nosso esforço de levar esse conhecimento para a sociedade, ele ficou evidente, né? A sua importância ficou evidente na pandemia, mas a gente, como instituição que produz conhecimento científico, ainda precisamos fazer mais de nossa parte. Acho que tem muitos já fazendo, eu citei alguns exemplos, as agências de notícias, de ciência, tem sido talvez um território neutro, cinza, onde esse conhecimento até restrito acaba se tornando aberto em função do interesse social. Então, era isso que eu queria deixar como contribuição. Obrigada. Obrigada, Germana. Agora a gente vai passar para a nossa terceira contribuição da nossa tarde. A apresentação se chama Impacto da Divulgação Científica para as Revistas, Autores e Políticas Públicas, pela Sabine Righetti. Ela é jornalista especializada em ciência, doutora em política científica e pesquisadora em comunicação social da ciência no LabJOR Unicamp. Foi jornalista da Folha de São Paulo por quase uma década e segue escrevendo análises para o jornal quinzenalmente. Tem 7 prêmios em jornalismo e foi finalista de um Jabuti em 2010. Ela é cofundadora da Agência Bore, projeto que fundou em 2020, que conecta a ciência brasileira à imprensa, com o apoio de instituições como a FAPESP, Instituto Serra Pilheira, o Instituto Clima e Sociedade, Ibirapitinga e o Google. A Bore foi reconhecida como solução inovadora de enfrentamento à pandemia, de destaque mundial pela Organização Mundial de Saúde. Sabine, obrigado pela sua presença, sei que foi corrida. Você tem 15 minutos e quando chegarem os 2 finais eu te aviso. Anne, obrigada pela apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela, vocês me falem se deu certo. Vocês estão vendo? Certinho. Tá bom, legal. Obrigada imensamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo na BEC, sempre discutindo temas tão importantes para a gente, né? No momento que a gente fala de valorização de ciência, de negacionismo, falar da produção científica, a circulação da informação é essencial. Então, eu sempre fico muito feliz e sempre dou um jeito de estar aqui com vocês. E foi um prazer ouvi-lo. Eu ouvi agora a Germana, que é minha colega lá no LabJOR, e a gente está fazendo um projeto juntas, enfim, é muito bom estar aqui. Bom, você já falou aí da minha formação, do meu histórico, obviamente eu vou falar de uma perspectiva do jornalismo, aliás, tem vários jornais aqui atrás, então eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem tido na Agência Bore aí, um pouco mais de 2 anos e meio,
na disseminação de artigos científicos de revistas editadas no Brasil e estrangeiras para a imprensa, e vou trazer alguns casos reais do que aconteceu depois dessa disseminação, porque isso é uma coisa que perguntam muito para a gente, né? Tá, mas aí o que acontece depois que sai na imprensa? Então, eu vou compartilhar aqui pela primeira vez alguns casos. Bom, primeiro, para quem não está familiarizado, o que é a Agência Bori? É uma iniciativa que conecta a produção científica nacional, eu digo a produção científica de instituições de pesquisa brasileiras, né? Pode ser em colaboração, mas enfim, à imprensa. Então, uma vitrine onde a gente coloca lá pesquisas brasileiras, sobretudo publicadas em artigos científicos, né, de periódicos editados no Brasil e estrangeiros. Essa vitrine é acessada por jornalistas cadastrados. Então, nossa principal atividade é disseminar trabalhos científicos para a imprensa cadastrada de maneira explicada, com o contato do porta-voz ou da porta-voz, telefone lá celular, para que os jornalistas, enfim, conheçam aquele resultado de pesquisa e possam acionar o porta-voz para falar daquela publicação antes do artigo ser publicado. Então, hoje, jornalistas que estão cadastrados na Bori, eles conseguem acessar aí pesquisas que vão sair na quarta-feira, na quinta-feira da semana que vem, por exemplo. Então, a gente antecipa, a gente opera no timing da imprensa, né, antes da informação acontecer. A gente também tem, em função da pandemia, a gente criou também bancos de fontes de cientistas preparados para atender a imprensa, foi uma demanda da imprensa, e a gente também tem feito muitos treinamentos de imprensa, de jornalistas em áreas específicas e de cientistas para falar com a imprensa, dado que os cientistas, né, não são preparados para falar com a imprensa. A gente, em um momento da nossa carreira, da nossa formação, a gente aprende a dar entrevista, a falar com a sociedade via imprensa. Então, a gente sentiu essa necessidade e a gente também tem feito alguns treinamentos. Bom, hoje a gente tem uma equipe razoável, são 10 pessoas que trabalham diretamente na Bori. Eu fico em cima dando pitaco e atrapalhando às vezes, mas são 10 pessoas que atuam na Bori em várias frentes, e a gente tem uma série de parceiros, destaco aqui inclusive a ABEC. A gente tem, por meio da Germana, a gente conseguiu fazer algumas parcerias para divulgar periódicos associados. O Cielo, grande parceiraço nosso, desde quando a Bori era uma ideia há muito tempo. A gente demorou 5 anos, né, para colocar a Bori no ar em fevereiro de 2020. Coincidiu, portanto, com a pandemia. A gente demorou 5 anos antes do lançamento e a Cielo sempre esteve com a gente, sempre acreditou na nossa iniciativa, e aí a gente tem apoio de várias instituições, a FAPESP, enfim, a gente já mencionou aqui, né, Serrapilheira, enfim, é assim que a gente opera. A gente tem grandes apoiadores e a gente consegue tocar, então, o nosso projeto. Então, falar um pouquinho de números, né, do que a gente está falando. A gente já disseminou, desde o lançamento da Bori, em fevereiro de 2020, a gente disseminou 376 trabalhos de pesquisadores ligados a instituições brasileiras de maneira explicada e antecipada à imprensa. Isso dá quase um estudo, um trabalho a cada 2 dias, é um número bastante considerável. A gente tem tido repercussão, isso em todas as áreas do conhecimento, muito importante falar isso, todas as áreas do conhecimento. A gente trabalha com ciência de uma perspectiva bastante ampla, diferentemente de iniciativas parecidas com a nossa, por exemplo, dos Estados Unidos, Eureka Alert, que trabalham mais com hard sciences. A gente trabalha com todas as áreas do conhecimento. A gente tem tido uma repercussão bastante interessante dos estudos que a gente dissemina. Hoje a gente tem mais de 2.500 jornalistas cadastrados na Bori, ativos na Bori, que acessam os nossos materiais. É um número bastante significativo em todas as regiões do país, todos os grandes veículos, mas também veículos pequenos, regionais, veículos que estão no que a gente chama de desertos de notícia, pequenas rádios, enfim, a gente tem muito jornalista com a gente e a gente tem tido bons resultados nas disseminações. A gente tem mais de 500 cientistas nos bancos de fontes, que eu mencionei, já treinamos quase
500 cientistas e jornalistas, nesses pouco mais de 2 anos e meio, e a gente tem como parceiros, divulgamos pesquisas de 250 revistas científicas, sendo 150 editadas no Brasil e 100 estrangeiras. Algumas das estrangeiras a gente tem parceria, mas na maioria das vezes o cientista nos aciona pelo nosso site dizendo, tive um artigo aprovado, e aí a gente fala com a revista científica. Depois eu posso falar mais sobre isso, se alguém se interessar. Bom, os casos que valem a pena ser contados. A gente disseminou agora, nesse ano, em fevereiro, uma espécie de planta que foi descoberta na Amazônia e já estava ameaçada de extinção pelo Instituto Federal de Pesquisa da Amazônia, com parceria com a Federal do Maranhão. Essa pesquisa ela teve muita repercussão na imprensa. Só no dia em que a pesquisa foi publicada, ela teve 30 menções na imprensa escrita. A gente só consegue mapear a imprensa escrita. Então, tudo que é rádio e TV não está entrando aqui. Saiu bastante em rádio e TV, principalmente TV, porque é um resultado bastante visual, né? A planta é bastante visual. E aí, essa revista, esse estudo saiu na Acta Botânica, é uma revista da Rede Cielo, portanto, é nosso parceiro, a gente monitora, entre aspas, a produção científica dessa revista, conseguimos pegar esse estudo e disseminar. Foi muito interessante, a gente conversou com as pesquisadoras, autoras, porta-vozes, elas até escreveram um texto para a gente no blog da Bore, contando a experiência delas, e elas disseram que foi muito interessante contar o resultado da pesquisa para a imprensa, mas também de uma perspectiva abordando como que foi o processo, quais são as dificuldades de fazer pesquisa de campo na Amazônia, falta de recurso, falta de apoio. Então, elas contaram que tiveram uma experiência muito positiva, que foi além do resultado, né? Nessa cobertura aí desse resultado, e que saiu muito na imprensa amazônica, como vocês podem ver, mas também saiu em vários outros veículos do país. Bom, esse caso aqui é muito interessante, uma pesquisa bastante recente, agora de junho, que tratou, essa pesquisa olhou, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, no Espírito Santo, chegou até nós pelo pesquisador, ou seja, a gente não sabia, né, a gente não acompanha essa pesquisa, é uma pesquisa de acesso, numa revista científica de acesso fechado, a gente não acompanha. E aí o pesquisador nos disse, estou com uma pesquisa aqui que vai ser publicada, a gente conseguiu antecipar de maneira explicada à imprensa, e basicamente ele mostrava como a venda de abelhas por sites era uma grande ameaça às abelhas brasileiras, o que é um problemão, né, para nossa, é uma questão ambiental séria, é um problema para a agricultura, né? As abelhas estão sob ameaça. Então, ele tratou da biopirataria, né? Venda de abelha por sites ilegais. E aí, essa pesquisa teve tanta repercussão, só no dia em que foi publicada, foram quase 60 menções na imprensa escrita, só no dia, isso sem contar depois, e sem contar a rádio e TV. E isso teve um impacto gigantesco. O assunto entrou em discussão no Congresso Nacional, mudou um PL que estava sendo discutido, e os anúncios das abelhas, né, por essa biopirataria, que estavam sendo vendidas ilegalmente, foram retirados dos sites. Esse é um exemplo muito bom para mostrar como que uma pesquisa que poderia ficar lá na prateleira, né, isso fazendo um retrato imaginário, né, fica lá restrita na instituição, o pesquisador nos acionou, a gente conseguiu antecipar na Bore e teve um impacto real, mudou lei e conseguiu aí brecar de maneira significativa a biopirataria de abelha, que é uma grande ameaça para a conservação desses animais no Brasil. E aqui um caso também interessante, a gente, claro, né, um assunto muito importante para a sociedade, portanto, para a imprensa, a varíola dos macacos, a gente está acompanhando estudos em periódicos brasileiros e editados fora do Brasil que tratem desse tema, e aí a gente acompanhou, na verdade, um editorial da Revista Brasileira de Enfermagem, que é da ABEC associada e também é da Rede Cielo, da Federal da Bahia, com um pessoal da Universidade Nova de Lisboa, de Portugal, que alertava para o risco de se estigmatizar
os pacientes, né, as pessoas infectadas com varíola dos macacos, como aconteceu no HIV, né, no vírus HIV. E aí a gente resolveu antecipar a imprensa esse editorial de maneira explicada, com contato dos porta-vozes, e teve agora, isso foi agora, em agosto, e teve mais de 50 menções imediatas na imprensa escrita no dia que foi publicado, teve grande repercussão. Aqui a gente destacou alguns exemplos, né? Agência Brasil, O Povo, que é um jornal do Ceará, A Crítica, que é um jornal do Amazonas. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, que eu estou ouvindo aqui, mas não sei se só eu que estou ouvindo ou se mais gente, mas tudo bem. Então, a gente teve grande repercussão, e aqui aproveito para dizer que a gente, obviamente, está olhando muito para a varíola dos macacos. Quando a gente fez esse mapeamento dessa pesquisa, a gente tinha, naquele momento, só 6 artigos publicados de pesquisadores ligados a instituições no Brasil, publicados sobre varíola dos macacos, alguns muito de interesse muito específico, então, obviamente, muito importantes, mas não teriam repercussão na mídia. Esse que teve repercussão na mídia, e um que eu chamo a atenção aqui, que foi... A Anne apareceu para mim, meu tempo acabou ou não? Ah, tá bom. Um que eu chamo a atenção aqui, que a gente não conseguiu antecipar na imprensa, porque a revista científica não quis. Uma revista científica que publicou um artigo super importante com o genoma do monkeypox. Então, a gente tem muitas revistas que estão com a gente, mas também tem revistas que não estão. Então, a gente não conseguiu passar para a imprensa o artigo com o genoma do monkeypox, que foi feito com a mesma metodologia do genoma do coronavírus, porque a revista não quis fazer essa disseminação. Então, é muito importante a gente destacar isso. Bom, o que eu trago para reflexão aqui, eu sempre digo, quando eu falo, né, fazia as minhas falas sobre a importância de disseminar a ciência para a sociedade, eu sempre dizia, a gente tem que fortalecer a ciência, falar das instituições, estar mais presente na vida das pessoas. Agora, gente, isso está multiplicado por 1 milhão, dado o cenário que a gente tem nas eleições, dado uma série de candidatos que já foram eleitos, né, para alguns postos aí de Senado e deputados federais, que são extremamente negacionistas, que fizeram uma trajetória e campanhas negacionistas. Então, a gente precisa falar de imprensa, de ciência na imprensa, portanto, para chegar na sociedade, mais do que nunca. Isso é um apelo. A gente precisa, os cientistas precisam estar com a gente, as revistas precisam estar com a gente é uma iniciativa, precisam estar também com as outras iniciativas, para a gente conseguir aí, com muito sufoco, combater esse negacionismo que está sendo gravíssimo para a história do nosso país. Aí eu deixo aqui 2 mensagens. Quem quiser diretamente passar para a gente estudos científicos que tenham sido aprovados, mas ainda não foram publicados, isso é importantíssimo, tem aí o QR Code para fazer isso, é só apontar o celular, que tem todo o caminho, e também um apelo que a gente tem feito para cientistas, se treinarem para falar com a imprensa, de repente falar com a sua instituição de pesquisa, falar com os assessores de imprensa da sua instituição, para se familiarizar com a linguagem da imprensa, para a gente conseguir chegar cada vez mais longe. É isso. Muito obrigada. Fabi, muito obrigada. Não te interrompi, porque eu vi que você já estava nas conclusões, perfeita no tempo. Agora a gente vai passar para a parte mais interativa, de perguntas e comentários, e eu vou convidar aqui para estar com a gente o nosso outro moderador, que é o Piotr Trizniak. Por favor, querido. Boa tarde de novo a todos e todas que estão por aí. Sabine, reencontro após muitos e muitos anos, que legal. A gente tem algumas perguntas no chat, mas eu gostaria de trazer antes uma outra questão, sabe? Uma questão meio conceitual. A gente teve agora na BEC um prêmio chamado Prêmio Jürgen Dobereiner, Editor do Futuro, e nesse prêmio aí, no final, as pessoas eram convidadas a fazer uma pequena dissertação sobre algum tema, e havia um elenco de temas, um deles era divulgação científica. E lá, então, a gente percebeu que existe uma coisa assim, vamos dizer, muitos sabores diferentes de divulgação científica. Desde aquela, por exemplo, que serve para física, né? Onde você tem lá mecânica quântica, que é um negócio simbólico, cheio de palavras complicadas, traduzir aquilo para a população é uma forma de divulgação científica.
Mas nesse prêmio a gente encontrou grande número de editores focando justamente essa coisa de levar a notícia e não propriamente o conteúdo, né? Então parece que existe aí, vamos dizer, quase um contínuo entre o jornalismo científico da notícia até a divulgação científica no conceito clássico. E aí, como a gente tem aqui até no Brasil um prêmio José Reis, né, de divulgação científica e tal, que a Germana participa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, bem rapidinho, sobre essa coisa do jornalismo científico de um lado e da divulgação científica como conceitos. Tá? Mais especificamente, Sabine e Germana, por favor. Vou falar um pouquinho, a gente, só para não tomar muito tempo, que isso daria uma aula inteira, né, para a gente falar desses conceitos, mas simplificando, divulgação científica funciona como grande guarda-chuva, né, e sob esse guarda-chuva a gente vai ter o que os museus de ciência fazem, que as exposições, os teatros, os jornais, as redes sociais, e aí o jornalismo científico é dentro dos limites do jornalismo mesmo. Então, tem todo uma forma de fazer essa divulgação. O jornalismo, embora muito do jornalismo é quase que um parceirão da ciência, ou seja, é quase que um entusiasta da ciência, quase na maioria das vezes, né? Mas a gente fala que o jornalismo científico ele está ali também para construir conhecimento, para fazer a crítica à ciência. Eu acho que isso é muito importante, a gente dizer que a gente não está ali só para fazer a propaganda da ciência para a sociedade, mas também para ter um olhar crítico. Esse olhar crítico foi muito importante ao longo da pandemia, onde a gente viu, por exemplo, até especialistas e autoridades sendo negacionistas, né, em relação à vacinação, ao chamado kit Covid, etc. Então, a gente faz esse discernimento na Unicamp, por exemplo, o curso que a gente oferece é de jornalismo científico. Então, é dentro aí dos limites da linguagem e das normas e da ética do jornalismo. Talvez eu sabia. Isso aí. Essa é uma questão muito boa, porque eu como jornalista, eu sempre digo que o jornalismo científico é, antes de tudo, jornalismo. Então, a divulgação científica, eu posso fazer divulgação de uma maneira que eu achar interessante, eu posso criar um canal, fazer um fio no Twitter, o que eu quiser fazer, exposições, enfim. O jornalismo científico é jornalismo, então não dá para fazer algo diferente de jornalismo. E o jornalismo precisa de pauta, de novidade, de agilidade, responder às demandas sociais, né? Então, se está todo mundo falando, querendo saber de alguma coisa, o jornalismo vai lá e responde. E por isso que a ciência precisa se adaptar às demandas do jornalismo. A gente sempre diz que a Bora é um serviço para jornalistas, não para a ciência, porque a gente atende às demandas dos jornalistas. Isso é muito importante a gente reforçar sempre. O jornalismo de ciência é jornalismo. E como jornalismo, às vezes, também vai falar dos problemas da ciência, mas, na maioria das vezes, a gente fala de resultados, de ciência, enfim, corte de recursos, né? Foi pauta ontem, aí o bloqueio do MEC, enfim, é jornalismo. O jornalismo exige um pouco mais de impacto, né, do que propriamente apenas relatar uma história tranquila. Apareceu uma pergunta para a Vanessa, ela já respondeu, né, mas eu tenho certeza que nem todos estão acompanhando o chat, então eu vou passar aqui, da Fernanda Oliveto. Nas unidades de conservação federais, utilizamos bastante a ciência cidadã. Sou do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Como podemos acompanhar o grupo do Marco da Ciência Cidadã ou mesmo fazer parte dele? Vanessa. Oi, eu respondi para a Fernanda, eu vi que ela já foi, mas eu acho que para o público de forma mais ampla, o marco especificamente, né, ele foi esse compromisso 8 da OGP, né, da Parceria para Governo Aberto, ele foi mais curto do que os anteriores, ele foi de um ano só. Então, a gente tem que fechar todas as metas que a gente criou dentro do compromisso até dezembro desse ano. E especificamente da Ciência Cidadã, a gente fecha esse mês, né, em outubro.
mas a gente viu que o tema ele é tão rico, ele é tão importante para, né, para avançar nessa perspectiva da ciência cidadã, né, dessa perspectiva muito dialógica, né, do cidadão dentro da ciência mesmo. A gente precisa avançar nesses estudos e a gente vai dar continuidade, principalmente pelo Sindalab, que é o laboratório que eu, Anne, André, aqui a gente participa. Então, quem quiser, quem tiver interessado, é só entrar em contato mesmo que a gente vai dar continuidade a esses estudos. O marco termina, mas o estudo continua e as propostas continuam aí. Isso, e você colocou lá no chat, né, os contatos, quem quiser tem lá, né, para poder conversar com vocês aí sobre esse assunto, né? Outra questão que apareceu foi do Vitor da Silva, já tem até 2 respostas no chat, tá? Mas, novamente, né, eu vou reapresentar aqui para que todos tenham acesso. Essa distribuição dos artigos aceitos pré-publicação para jornalistas e agências como Bori, Alfa Galileu, Eureka Alert, é feita através de alguma plataforma específica? Germana. Eu vi essa pergunta, acho que a Sabine falou um pouco da plataforma, ela compartilhou o QR Code para cientistas que queiram divulgar o seu próprio trabalho, mas eu coloquei algo que no exterior, então Alfa Galileu e Eureka Alert são serviços que são pagos, né? Então as editoras comerciais, as instituições de pesquisa, institutos e tal, eles pagam um valor anual, tem uns pacotes para que eles façam a divulgação. Então, a gente está falando aí, o material é escrito pelas instituições, pelos cientistas, é o diferencial. Na Bori, o material é escrito pela equipe da Bori, que é um diferencial. O diferencial é que é gratuito, né, Sabine? No exterior é pago, e aí há um filtro, né? A equipe dessas 2 agências faz um certo filtro para dizer, esse aqui a gente vai publicar, e é uma vantagem para as instituições, porque elas acabam entrando numa rede aí na Eureka Alert, o dado é que é em torno de 22 mil jornalistas cadastrados do mundo inteiro, e na Europa, então, Alfa Galileu, mais de 7 mil jornalistas cadastrados. Então, é uma grande vantagem, porque aí você otimiza, potencializa a divulgação de pesquisas. Então, é uma vantagem realmente, é uma prestação de serviço, mas que traz muitos retornos para essas instituições e editoras. Se eu puder só complementar, na Bori, a gente é um esquema bem diferente, né? Porque a gente trabalha com apoiadores, então a gente tem uma operação diferente, mas a gente monitora por meio da nossa parceria as revistas que toparam ser monitoradas, que são da Rede Cielo. A gente recebe artigos de algumas revistas associadas à ABEC, e a gente também recebe artigos diretamente de pesquisadores pelo nosso site. Aí tudo chega num pool em que a gente faz a seleção. Dá mais ou menos 100 artigos por dia, a gente seleciona, portanto, menos de 1% do que a gente acompanha. Hoje, essa seleção é humana, são 2 pessoas que fazem, seguindo critérios muito jornalísticos, critérios de distribuição de gênero das porta-vozes, critérios de distribuição de tema, distribuição de instituições. Então a gente tem uma série de critérios, e agora a gente está desenvolvendo, em parceria com a Microsoft, uma inteligência artificial para nos ajudar. Então, os nossos critérios levam em conta o impacto social mesmo dos trabalhos, né? Eu tenho uma para a Vanessa aqui, especial para a Vanessa, né? Eu queria saber um pouco mais da visão de processo, né? Ciência cidadã como processo. Como é que começa isso, né? Como é que se dá o envolvimento de um cidadão na pesquisa? O que acontece? É algo, vamos dizer, que nasce espontaneamente, ou é induzido, ou é acompanhado por algum pesquisador que coopta a pessoa? Como é que você vê o processo, o início do processo de uma atividade da ciência cidadã? Eu acho que, Prior, que a gente tem diversos modelos aí, né? A gente não tem um modelo só, não tem um processo só, né? Então, eu acho que, assim, dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de, né, de proposta, eu acho que aí vão ter modelos diferentes. Quando a gente fala daqueles 3 tipos de possibilidade, onde o cidadão tem uma função mais de contribuir só com dados, né? Aqueles crowdsourcers de ciência, em que você fica lá, o cidadão fica só
coletando, tem toda uma preocupação com esse modelo também, né, porque de alguma forma acaba sendo um trabalho, e aí a gente tem que ter esses indicadores que eu apresentei, tem toda essa perspectiva de olhar para isso e tentar fazer esse reconhecimento, essa atribuição, né, e inserir os créditos para esses cidadãos, mas tem outros modelos, por exemplo, aquele que talvez o mais extremo, né, dentro de uma classificação, que seria que o cidadão participa da construção de questões, né, daquela pesquisa. Por exemplo, tem um exemplo aqui que é do nosso grupo de pesquisa, né, que foi coordenado pela professora Sarita, o Ciência Cidadã Ubatuba, em que o cidadão participou, né, em várias instâncias, seja o grupo da escola, a comunidade indígena local e outros, e junto com pesquisadores, né, e essas metodologias elas vão sendo traçadas em conjunto, né, elas vão dialogando. A Anne, inclusive, participou desse projeto também, e aí né, chegaram a resultados, por exemplo, de um novo mapa da região, né, em que a comunidade indígena, né, a comunidade tradicional tinha uma visão sobre aquilo e que era diferente um pouco dos mapas oficiais, porque eles estavam dentro, né, dentro do território, eles estão em um grande envolvimento. Então, acho que não é uma resposta fácil, né, não é uma resposta única, mas dependendo do tipo de projeto, eu acho que pode ser desde da concepção até o final, mas em outros não, em outros isso não acontece desde o início, né? Então depende do desenho desse projeto. Bom, a última do chat que a gente tem para Germana e Sabine é como vocês tratam as autorizações ou falta delas pelas editoras comerciais para divulgar as pesquisas, artigos publicados pelas revistas de acesso restrito. Sabine, acho que mais direto para você. Então, na verdade, a gente não tem parceria com as editoras comerciais, a gente tem parcerias com editoras, com periódicos editados no Brasil, da Rede Cielo e da BEC, são esses que a gente consegue monitorar. A nossa experiência tem sido que quando um pesquisador tem um artigo aprovado em uma revista comercial estrangeira, a gente fala com essa revista e o retorno é muito rápido. E aí a gente consegue, sim, antecipar para a imprensa na Bore, sempre. A gente não tem caso para contar aqui de uma revista comercial que a gente não conseguiu antecipar. Justamente porque as revistas comerciais sabem que precisam de visibilidade e a imprensa é uma forma muito grande de fazer isso. Então, a gente não tem história. O que eu disse aqui, eu reforço, que me impressiona negativamente, quando a gente aciona revistas abertas brasileiras, que operam, né, brasileiras editadas no Brasil, por exemplo, que fazem parte da Cielo, a gente quer monitorar para divulgar a pesquisa os artigos publicados nas revistas para a imprensa de maneira gratuita, porque a gente funciona com o operador, e ainda assim a revista diz não quero. E com isso a gente perdeu a divulgação do genoma da varíola dos macacos por pesquisadores brasileiros, incluindo a Esther Sabino. Então, isso eu acho muito grave, no momento que a gente está do país em que as instituições estão sofrendo corte de recursos, a gente deixar de divulgar uma pesquisa dessa é muito grave, então isso me choca bastante. Last minute question aqui, hein? Pareceu uma de último minuto. Uma pergunta da Maria Elisa Silveira. Os editoriais de periódicos científicos entram no radar da Bore e, de maneira geral, de jornalistas também? Pergunto porque aqui hoje várias vezes editoriais foram citados durante a pandemia e apareceram frequentemente no noticiário. Eles também podem ser uma forma de diálogo dos cientistas com a sociedade, para além da comunidade científica? Sim, entram muito, jornalista adora, porque são posicionamentos, em geral, fortes. Eu até mencionei o caso do editorial da Revista Brasileira de Enfermagem, se eu não estiver enganada, RBEM, né? Que é da ABEC e da Cielo. A gente divulgou esse editorial sobre monkeypox para os pesquisadores, alertando o cuidado de não estigmatizar os pacientes de monkeypox. Então, sim, o editorial é muito valioso para o jornalismo. Legal, Queria só complementar, Piotr, dando
exemplo dos editoriais de revistas médicas como a Lancet, New England Journal of Medicine, que claramente, desde a sua origem, né, há 200 anos, são revistas centenárias, já tem uma postura de que querem ajudar a implementar e aperfeiçoar políticas públicas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que divulgação científica não é simplesmente, entre aspas, para justificar os investimentos de dinheiro público na ciência, mas é também para a gente tentar fomentar políticas públicas, são esses exemplos que a Sabine deu da abelha, ou monkeypox, ou Covid, inúmeros exemplos, e o que a Lancet faz, né, com cigarros eletrônicos, por exemplo, é emitir um alerta para o mundo inteiro, para os gestores, para realmente atentarem para questões que a gente não pode esperar o processo de ciência, de avaliação por pares, ele tem que ir para a sociedade para tomar algumas precauções e ações imediatas. Então, é muito importante que os editores e autores, autoras aqui presentes tenham essa consciência que a divulgação científica, de maneira mais ampla, ela tem um papel de realmente levar esse resultado para uma transformação da sociedade, para realmente impactar a sociedade. Então, estamos exatamente às 15h30. Eu acho que a Silvia Galetti vai ficar muito feliz com a nossa pontualidade. Eu fiquei muito feliz de ter a companhia de tantas meninas bonitas junto comigo nessa sessão. Eu vou devolver para a Anne ainda, para ela, por acaso, queira concluir. E tinha mais uma pergunta que talvez ela queira fazer. Gente, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade da BEC, né, da gente estar trazendo outras abordagens da ideia de acesso aberto ao conhecimento, agradecer a presença aí do nosso painel com um gênero feminino altamente representado, algo que também é muito pouco fora da curva, né? E eu tenho várias perguntas, tenho certeza que a plateia também, mas por proximidade aí, respeito ao nosso cronograma, eu faço diretamente depois as nossas convidadas. Muito obrigada, prazer estar com vocês, até uma próxima. Obrigada, Anne. Obrigada, Piotr, por entregarem aí a sala tão pontualmente. Viram só? Não foi difícil, hein, Vanessa? Manter o nível aí alto dos painéis, não? Para vocês foi bem fácil, pelo jeito, né? Não tiveram qualquer dificuldade, né, Vanessa? Vocês estão de parabéns. Eu vou pedir agora, antes da gente entrar no nosso intervalo, gente, fazer duas coisinhas. Primeiro, eu queria fazer uma rápida enquete com vocês. Eu prometo que eu não vou correr tanto quanto a enquete que eu fiz no primeiro dia, que parecia que eu estava num carro desgovernado fazendo aquela enquete, mas vai ser rápido de todo jeito, mas sem atropelos. Eu peço a ajuda aí do Roberto, que vai compartilhar com nós essa enquete. São duas perguntinhas. A primeira, gente, há quanto tempo você está envolvido com editoração científica? A gente queria saber, até para a gente um pouco entender o nosso público, né? Ó, o pessoal é novo aqui, hein? Estou me sentindo uma velha dinossauro. Vamos ver se mais um pouquinho responde. Acho que podemos compartilhar, Roberto, por favor, a resposta. Olha aí. Nós temos a maioria tendo menos de 5 anos, então, na editoração científica, seguido depois entre 5 e 10. Então, a gente vê que a maioria da sala tem no máximo 10 anos, né, de editoração científica. Público jovem, muito bom. A segunda enquete, Roberto, por favor. Para mim aqui, ok. A segunda é múltipla escolha, tá, gente? Então, se vocês tiverem mais de uma resposta para dar, fiquem à vontade. A gente queria saber as motivações para vocês participarem deste nosso dia, do ABEC Meeting Publishing Trends, né? O que trouxe vocês aqui, né? Qual foi a razão que vocês se interessaram em participar desse nosso evento? Isso também é muito importante, até para a gente projetar os próximos, né? A gente mal termina um, já estamos pensando no outro, né?
Muito bom. É um público muito interessado mesmo, né? Realmente, eu estou vendo aqui que network é o que nós temos menor índice. Pode compartilhar, Roberto, por favor? A gente vê que o network, realmente, a questão virtual dificulta, né? Mas a gente promete que para o ano que vem a gente volta com força também neste item, né? Mas capacitar para melhor exercer a função e acompanhar as tendências editoriais, né? Somos pessoas curiosas, queremos saber o que está acontecendo, né? Muito bom mesmo. Então, eu agradeço, Roberto. Olá. Boa tarde. Retornando, né, Germana? Ok? Sim. Teremos agora a palestra do Juan Pablo Alperin. Acredito que dispensam, né, apresentações, tanto a professora Germana quanto o professor Sigmar, que serão os moderadores dessa última palestra, dessa última sessão do nosso evento. Então, eu deixo nas mãos de vocês a sala e a gente se encontra daqui a pouco no encerramento. Ok, Germana? Obrigada.